verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja Deus. O versículo 11, como eu citei, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda-o em teu nome, aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Louvado seja Deus. O versículo de número 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E o último versículo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Feche seus olhos aí, vamos fazer mais uma oração. Pai de amor e de verdade, Pai santo e justo, obrigado por essa palavra, por essa oração que foi registrada pelo evangelista João, para nos dar, Senhor, aleluia, o ensinamento de Cristo em favor da sua igreja. Senhor, são tantos desafios, mas o Senhor fez uma oração por si, pela igreja, pelos discípulos, e aqui nós estamos, Senhor, para interceder mutuamente uns pelos outros, para que haja um fortalecimento, para que haja, Senhor, um aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para que nós venhamos a entender cada dia os teus santos propósitos. Nos santifica, Deus, e que nós possamos nessa noite participar com entendimento desse pão, desse vinho, e que em nome de Jesus a palavra de Deus venha fluir no coração do seu servo, e que em nome de Jesus cada coração, cada mente seja cativo à tua palavra, Deus, pois é no nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. E todos digam amém? Meus irmãos, lido alguns versículos, né? Essa oração de Jesus, uma vez eu ouvi um pastor falando que você tem ler esse capítulo 17 todinho assim, bem devagarzinho, com muita paciência, desligando tudo que está ao seu redor e buscando em Deus o entendimento. E aqui nós vamos ver que Cristo, ele faz, pelo menos os expositores bíblicos, eles dividem o capítulo em 3 partes, né? Do capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5, Jesus faz uma oração por ele mesmo. Do 6 ao 19, ele vai orar pelos discípulos que estavam ali com ele. E do 20 em diante, ele ora por toda a igreja. Glória a Deus. Então Jesus estava no final do seu ministério. Ele iria enfrentar, a palavra diz: Pai, é chegado a hora. A hora, que hora era essa? Era a hora que ele iria enfrentar o Calvário, né? Os sofrimentos, as dores, todo o antagonismo, a oposição dos judeus, dos romanos. Então, ele pede ao Pai para que ele pudesse glorificar ao Pai através da execução, do cumprimento da sua missão. E a missão de Cristo, qual era a principal missão de Cristo? Era exatamente o quê? Era morrer pela causa da humanidade, né? Pelo pecado, pela salvação do perdido pecador. Então nós estamos aqui nos méritos de Jesus, amém? Se você tem algum mérito nessa noite, não creia nisso. O mérito aqui é todo dele, glória a Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui para louvar a Deus, porque ele assumiu o nosso lugar na cruz. Glória a Deus por isso. Então Jesus vai fazendo orações específicas pelos discípulos. Glória a Deus. Tem muitos irmãos que pedem oração mútua, né? Irmãos, Paulo sempre pedia: irmãos, oreis por mim. É bom você orar uns pelos outros, mas tem alguns irmãos que não estão orando nem por ele mais. Não vai orar pelos outros, mas começa orando por você mesmo. Senhor, eu estou aqui, eu sou um crente fraco, mas eu quero hoje participar da ceia do Senhor com gratidão no meu coração. Mas eu creio que o Senhor vai me fortalecer esta noite. Glória a Deus. Então Jesus dá esse exemplo de orar em favor dos discípulos. Irmãos, eu cataloguei alguns pedidos de oração.
que esses pedidos estão baseados nesse capítulo 17, eles ainda estão válidos para hoje. Glória a Deus, né? Um dos motivos de oração que Jesus fez pelos discípulos, ele usa um termo, né, o verbo guardar. Eu guardei em teu nome estes que tu me destes. Nenhum se perdeu, somente o filho da perdição, que foi exatamente Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quer dizer, uma pessoa que andou na igreja de Cristo, né? Há uma pessoa que pregou o evangelho, foi enviado por Deus, uma pessoa que expulsou demônios, sim, um homem que viu sinais, que viu os ensinos do mestre, mas numa fraqueza espiritual, ou já estava determinado, né? Mas ele deu ocasião ao maligno e ele vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Então, Jesus, ele ora para que cada pessoa seja protegido, seja guardado dos ataques dos inimigos. Glória a Deus. Percebam aí, meus amados irmãos. Obrigado, irmãos. Quantos nós estamos em perigo nesse mundo, né? São seitas, são tentações, são vários ataques de todos os lados. Então os discípulos, eles iam enfrentar um grande baque naquele momento. Percebam, Jesus está orando pelos discípulos, porque você vê que na hora que Jesus vai ser preso, como diz lá em Zacarias, né? Quando o pastor vai ser ferido, o que vai acontecer com as ovelhas? As ovelhas foram dispersas. De repente, Pedro já foi negando Jesus, e os apóstolos se afastaram, e ali naquele momento foi um momento de fragilidade. Então isso, no momento de fragilidade, irmãos, pode ter certeza, isso eu acredito que é questão de guerra, né? É um momento de fragilidade que o inimigo gosta de atacar. É preciso Jesus guardar o seu servo. E ele guarda ou não guarda? Glória a Deus. Por isso que todo dia você tem que pedir a Deus aquela oração do Pai Nosso: livra-nos do mal. Que o mal não prevaleça na sua vida, meu irmão. Que o seu coração não seja sobrecarregado dos pecados, da glutonaria, dos cuidados deste mundo, e você se afaste de Cristo. Glória a Deus. A oração de Jesus em favor do discípulo é a oração que nós precisamos orar uns pelos outros. É a oração que nós também somos alcançados por essa oração. Veja, no versículo 11: eu estou no mundo, Pai, mas eu já não estou mais no mundo. Quer dizer, Cristo iria cumprir a sua missão, ele iria morrer na cruz, né? A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então a obra de Cristo ia ser completa, mas os discípulos iam continuar, não é verdade? Eles estão no mundo, mas eu vou para ti, Pai. Pai Santo, guarda cada um dos discípulos em teu nome, guarda cada um dos nossos corações, que nós possamos fazer essa oração contínua diante de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, para que nenhum sentimento contrário, para que nenhuma seta maligna, para que nada venha trazer entristecimento ao nosso coração e a gente fique com o nosso coração sobrecarregado. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus em Provérbios: de tudo o que o homem deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nessa noite o Senhor faz uma oração aqui registrado, e essa oração ela serve até para nós hoje, porque nós precisamos de cada dia orar para que Deus proteja, para que Deus possa, e somente Jesus é que dá a proteção, viu, irmão? Glória a Deus. Aqui na igreja não tem um fortão, são todos necessitados, como disse Davi: eu sou pobre, eu sou necessitado,
E o Senhor, diz o Salmo 121, que Ele é o guarda de Israel. Ele que guarda a minha entrada e a minha saída. Ele que protege o meu coração. Glória a Deus. Se por acaso alguém foi acertado por algum, como diz o Paulo, por algum dardo inflamado do maligno, por acaso a sua fé fragilizou, peça a Deus nessa noite, para que Ele possa tirar todo dardo inflamado, para que a sua fé esteja ativada nessa noite, para que possa tomar a ceia do Senhor com fé no coração e prosseguir e andar com Cristo, meus irmãos. Amém? Eu tenho um segundo motivo de oração que Jesus faz pelo seu discípulo. Primeiro, Ele pede para que os discípulos sejam o quê? Guardados. Glória a Deus. São muitos perigos na jornada, são muitas dificuldades, mas Ele vai guardar a tua entrada, a tua saída, Ele vai guardar a tua jornada, Ele vai guardar o teu começo até o dia de Cristo. Diga amém. Ele vai guardar. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perderá, só o filho da perdição, ele disse aqui. Glória a Deus. Que nenhum de nós possamos tomar a ceia como Judas, que embora participou daquele momento, daquela ceia, e saiu para entregar Jesus às autoridades. Ou seja, isso não é de forma literal, mas nós podemos vender Jesus por algum prato de lentilha, como fez Esaú. Nós podemos negar Jesus em alguma atitude da nossa caminhada, e nós precisamos que Deus guarde o nosso coração. Glória a Deus. Guarda o nosso coração de pecar contra ti, ó Deus, diz o salmista no Salmo 119. Amém? Mas um segundo motivo que eu quero nessa noite falar é porque a tristeza faz parte de muitas vezes da caminhada do discípulo. Sim ou não? Os discípulos estavam tristes. Cristo ia morrer. E agora? Mas veja o que Jesus ora. No versículo 13. Vamos lá, para o 13. Diz o texto que, embora os discípulos estavam enfrentando um momento de tristeza, e até Jesus em João 16, ele diz que, ele faz até uma comparação da mulher quando está em trabalho de parto. Não sei se você já leu essa parte. Diz que ela vai ter dores, contrações, e ela vai ali nesse momento de angústia, mas dado o nascimento da criança, ela vai ficar alegre. Então Jesus faz essa comparação para dizer que em meio às provações nós vamos passar por alguns momentos que vão entristecer o nosso coração. Quem nunca aqui, de repente está na igreja, está ali servindo, mas de repente está passando por uma luta, e o cristão, o que ele precisa ter para ele ser alegre em Cristo? Qual é a fonte da alegria do crente? Você sabe? Glória a Deus. Qual é a fonte da alegria do discípulo de Jesus? Jesus fez essa oração: agora eu vou para ti, Pai, e digo isto no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Amém? A alegria do Senhor, como diz lá a palavra, ela é a nossa força. Paulo estava na masmorra lá, preso. Paulo preso, chamado prisioneiro de Cristo. Escreveu algumas cartas da prisão, E ele chegou até a dizer para um dos discípulos: traga lá alguns livros, Quer dizer, Paulo da prisão, interessante, A gente às vezes perde tempo com coisas fúteis. Paulo diz: olha, eu quero me desgastar, ainda que eu tenha pouco tempo, com a leitura dos textos da palavra. Eu quero me ocupar em escrever. Quer dizer, Paulo, ele escreveu uma carta mesmo sabendo que o seu coração estava fisicamente ali, materialmente triste. Mas ele diz, a carta da alegria em Filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Meus irmãos, nessa manhã nós estudamos aqui a escola dominical, que muitas pessoas elas são alegres pelas circunstâncias. Quando vem uma circunstância boa,
está alegre, que é uma beleza. Quando vem uma situação divergente, aí ele fica logo triste. Isso é natural do ser humano. Mas nessa noite nós declaramos pela oração de Jesus que a alegria era completa em Cristo. Glória a Deus. Em Cristo você não precisa de nenhum meio externo. A alegria, como disse Jesus, ela é uma fonte de água viva que está dentro do coração do homem e da mulher de Deus. Amém? Se você perdeu essa alegria, irmão, eu queria tanto recuperar essa alegria nesta noite. Como é que eu faço? Eu quero dizer com aquele versículo que está escrito lá em Salmo: alegrei-me quando vamos à casa de Cristo, à casa do Senhor. Alegrei-me. Eu quero me alegrar com os que se alegram. Eu quero, independente do que acontecer, que Cristo seja a razão da minha alegria nessa noite, que eu possa participar da ceia do Senhor com o coração alegre. Glória a Deus. Essa é a oração que Cristo faz pela sua igreja, pelo seu discípulo, que a minha alegria esteja nele completa. Glória a Deus. Nós precisamos da alegria do Senhor, amém? Tem muito crente triste, viu? Esses dias aí, difícil, desanimado, desencorajado. Não estão mais dando alegria quando vão na casa do Senhor, não. Mas que você possa revitalizar em Cristo a alegria do Senhor. Como disse Davi no Salmo 51, ele escreveu esse salmo com muita convicção: Senhor, não retires o Espírito Santo, torna a dar-me novamente o quê? A alegria da tua salvação. Quando o crente pede a alegria da salvação, ele perde a motivação da ceia, ele perde a motivação do serviço cristão, ele perde a motivação da leitura da palavra, ele perde a motivação de servir a causa de Cristo, ele perde a motivação da essência do Evangelho. E a essência do Evangelho é a alegria como fruto do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Mas eu quero dizer nessa noite, amados, que além de Deus, Cristo orar ao Pai em favor dos discípulos, pela restauração da alegria, para que o Senhor guardasse os nossos corações, tem uma coisa muito importante que é preciso ainda nós experimentarmos na caminhada da nossa vida com Deus. Sabe o que é? Vamos para o versículo 17. Glória a Deus. Acompanhe comigo esse texto. Eu acredito que todo mundo, antigamente a gente tinha esse costume, né? Não sei se alguns irmãos já chegaram a ter, antigamente assim, irmã Vilani, irmão Hélio, não sei se você chegou a esse tempo, o irmão ia dar a cena, aí eu sei que tinha uns irmãos mais, Jesus chorou, João 11:35, aí dizia uns versículos, né? Não é verdade? Acredito que esse versículo aqui tem gente que já sabe, tá na tábua do coração, não está não? Isso é uma expressão de Cristo em favor dos discípulos. Os discípulos estavam no mundo mal. Ele pediu para guardar cada um deles das astúcias, das ciladas. Mas a salvação, o discípulo entendeu que a salvação foi consumada na cruz, que chegou a hora de Cristo. Cristo, ele deu a vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a Ti como único Deus e a Cristo que Tu enviaste. Então ele tem esse entendimento da cruz, ele tem esse conhecimento da salvação, ele agora tem alegria, ele tem a proteção do Altíssimo. Glória a Deus. Mas tem um outro desafio que Jesus ora pelos discípulos. Sabe qual é o desafio? É para que eles sejam santificados na verdade. Glória a Deus. Ao longo da caminhada, o discípulo pode perder o rumo, a bússola, a direção a seguir. Ele pode se engoldar com este mundo. Aqui, deles a tua palavra. O mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Não peço que eu tire do mundo, Pai, que os livre do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esse é um versículo que a gente sempre tem que, uma verdade que a gente sempre tem que trazer à tona, né? Porque nós participamos da salvação através de Cristo, na sua cruz, e fomos justificados, acreditamos. Mas não é só isso, irmãos. Não é só
é um estilo de vida. Perceba, um estilo de vida em santificação. A santificação é algo que vem de dentro, é no coração, glória a Deus. Mas também ela se repercute externamente, não é só no coração. Porque a santificação, no dizer de Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz, falando sobre a vida de Cristo, que todo o vosso corpo, toda vossa alma e espírito sejam plenamente conservados, glória a Deus. Na verdade eu citei, né? Ele falou espírito, que mais? Alma e corpo, seja plenamente conservados, íntegros. Essa integridade, essa vida irrepreensível, ele está falando de santificação. Estamos vivendo a igreja de Cristo, ela é comparada à noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, ela não pode trair o seu noivo. A noiva de Cristo, ela não pode se misturar com os banquetes deste mundo, com o banquete de Belsazar, com o vinho de Nabucodonosor, com os manjares de Babilônia. A noiva de Cristo, ela é escolhida de Deus para ser sal e luz do mundo. Amém? E glória a Deus. A noiva não pode misturar. O compromisso de Jesus é só dele, é para ele, né? Amarás o Senhor teu Deus. Como é que o povo de Israel se encontrava naquele tempo lá? Eles queriam servir a Deus, mas eles estavam misturados com o baalismo. Eles queriam servir a causa de Yahvé, do Deus invisível, mas eles estavam comprometidos com a mesa de Jezabel. Eles queriam participar de algo das questões do culto, da liturgia do culto, mas eles estavam integrados com a mistura das falsas religiosidades naquele tempo. E ao longo da história da igreja, esse é o grande desafio da igreja, né? Tem uma passagem bíblica que também é outro versículo que a gente sempre cita na ceia também, que diz assim, sigam a paz só com o seu grupinho, é verdade? É com quem mesmo? Com todos. E ele diz mais, e além de seguir a paz com todos, ele diz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, disse Jesus em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados puros de coração. Então a santificação é uma temática, é uma doutrina que faz parte das doutrinas da salvação. Cada dia nós não somos perfeitos, nós estamos cada dia progredindo. Nós precisamos cada dia morrer para o pecado, para que Cristo viva em nós, para que Ele conceda-nos a santidade em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Meus amados, isso aqui são pedidos de orações que Cristo estabelece para os discípulos. Tem vários aqui. Eu citei pelo menos agora. Jesus pediu ao quê? Pediu que Ele proteja, que Ele conceda alegria e que Ele santifique-os. Interessante, a santificação, ela é baseada em quê? Na própria lei de Deus, que é a verdade. Glória a Deus. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu interpreto, mas é aquilo que está na palavra. A palavra não é algo profundo que eu não possa discernir, é algo que está para o nosso conhecimento, que fomos lavados no sangue de Cristo, que temos a mente de Cristo, que temos o conhecimento de Cristo, que temos a palavra de Cristo. E Paulo diz que essa palavra, ela habite abundantemente em cada um dos nossos corações. E aí a santificação, ela vai no progresso, glória a Deus, de glória em glória, de fé em fé. Mas meus queridos, vamos ainda falar quer dizer, que a caminhada do crente, ele falou de questões, né, da nossa alegria, das nossas motivações, né, de proteção dos inimigos espirituais,
Mas tem uma questão que a igreja, ela foi chamada para viver em uma comunidade, eclésia, né? A palavra eclésia. Edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muita gente que perdeu a motivação da eclésia. Tem muitas pessoas que deixaram de congregar. Glória a Deus. Que perderam esse desejo de congregar. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus, acho que é Hebreus, não sei se é o capítulo 10, que não deixemos esse costume, quanto mais que vai chegando aquele grande dia. O costume de estar, como disse Jesus, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então esse costume santo, e Jesus faz uma oração específica aqui no versículo 11, na parte final, que ele diz assim, lá no finalzinho, para que eles sejam, aqui é mais difícil, né? Que cada um tem as suas opiniões com relação a diversos assuntos. Mas aqui nós temos um denominador comum. Quem é o nosso denominador comum? É o próprio Cristo. É Cristo em nós. Então, Cristo ora em favor da unidade da família de Deus, né? Quantas rivalidades, hein? Quantas... Eu até falando hoje aqui sobre o espírito de revanchismo, né? De rivalidades mútuas, mas que Deus em Cristo conserve em paz, né? Porque nós como igreja precisamos uns dos outros. Nós como igreja de Cristo, nós não podemos ser, nós não podemos ter carreira solo. Tem gente que quer seguir na carreira solo, pode seguir na área de música, essas coisas assim, mas igreja sempre vai entoar essa palavra, essa interdependência mútua, não é um chavão, né? Mas é uma palavra bíblica. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, considerar uns aos outros, perdoar uns aos outros, e diversos mandamentos relacionados à questão da vida em família. Então Cristo no versículo 21, ele confirma isso, que todos sejam, para que todos sejam, só tem um aí, cadê os demais? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Aqui ele faz a correlação, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles são um só Deus, nessa correlação de 3 pessoas. Ele diz assim, olha, que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, aqui se a gente for falar da caminhada, né, do discípulo, né? O discípulo ele vai entender o mistério da cruz, né? A vida eterna é esta: conhecer a Jesus, conhecer o significado da cruz, saber o que foi que Cristo fez na cruz do Calvário. Então Jesus ora para que o cristão seja protegido, seja guardado o coração dele, para que a fé dele não venha esmorecer, e que a alegria do Senhor seja o contentamento de cada pessoa em alegrar-se na força de Cristo, em que a santificação faça parte do estilo de vida do crente em Jesus, e que o crente possa viver essa vida de unidade. Mas tem missão para cumprir. Quando chega nessa parte da missão, a seara é grande, mas são muitos voluntários, não é verdade? São poucos os trabalhadores. Que Deus em Cristo nos desperte nesse dia, que nós possamos fazer parte desse chamado cristão, porque para cada pessoa, cada discípulo que aqui está, irmão, eu não tenho nenhum dom, engano seu, pelo menos um você tem. Desenterre o talento que Cristo entregou para você, se junte conosco,
Vamos estar engajados numa obra, porque isso faz parte do crescimento individual e coletivo da igreja. Versículo 18, no 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. No 18 diz: assim como tu me enviaste ao mundo. Cristo veio com a missão, a Rebeca cantou, ele foi enviado, né? Assim também, que mais? Glória a Deus. Também Cristo, está enviando a cada pessoa ao mundo para ser uma diferença, para mostrar o estilo de vida, não para se esnobar, não para se exaltar, mas para demonstrar publicamente a eficácia do Evangelho da cruz, a eficácia do poder de Deus na sua vida, no seu coração, no seu estilo de vida. É isso que a palavra de Cristo nessa noite traz para nós. Amém? Glória a Deus. Que nessa noite o Senhor abençoe a sua igreja, que nós possamos ser participantes deste ato solene da ceia do Senhor, participar com alegria no coração, pedimos a graça de Deus, o perdão, pedimos a renovação espiritual, pedimos a motivação a Deus para que nós possamos se engajar na palavra, engajar no ensinamento, engajar-se na oração, buscar ao Senhor, porque é um tempo de buscar a Deus. Há muitas pessoas que estão dormentes, há muitas pessoas que estão frias, há muitas pessoas, como diz Paulo, que dormem, mas é tempo de despertar, é tempo de eu como igreja a pedir a Cristo o avivamento espiritual, porque quem não quer participar aqui da glória? Há uma glória. Quem vai à cruz, a cruz, ela é o lugar da humilhação, mas só quem participa dos benefícios da cruz, ele vai participar da glória oriunda do Cristo que foi crucificado. Glória a Deus. Amém? Então é essa glória que Cristo quer compartilhar para a igreja. Eu gostaria de terminar com essa palavra. Além de continuar a obra, Cristo falou de uma glória futura, como está no versículo 2. Como está escrito: assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Vamos ficando de pé. Amém? Ele deu poder sobre toda a carne, para dar vida eterna a todos quanto lhe deste. A vida eterna é uma glória incomparável, é uma glória que nenhum mortal pode comparar. É a glória do Altíssimo, é a glória de Deus, é o arrebatamento, é a transformação do corpo. E ele conclui: Pai, 24, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, eles estejam comigo, Pai. Que nós possamos participar dessa ceia, mas na expectativa de que um dia nós vamos participar com Ele na glória. Amém? Eu não sei quando é, mas para isso nós precisamos andar em santidade, andar em comprometimento com a fidelidade com Deus, participarmos da ceia do Senhor, participarmos com alegria e termos a motivação para estarmos juntos, para estarmos engajados e para servir na causa de Cristo. Amém? Esse é um grande desafio para o pastor dessa igreja. Qual é o desafio, irmão? Levante-se e anda, disse o profeta Miqueias: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. É tempo de levantar e andar, é tempo de colocar a mão no arado, é tempo de despertar enquanto é dia. Amém? Quem precisa de oração? Pastor, eu preciso dar essa alegria. O Senhor está aqui para restaurar a alegria do Senhor no coração de cada um de nós. Vamos estar consagrando agora cada irmão que vai participar do pão, né? São aqueles que são batizados nas águas, aqueles que estão em comunhão no corpo de Cristo. Então nós vamos